Bem-vindo a mais um Conexão Fábio Borri, o podcast em que a pauta é amparo. Hoje eu trago com vocês um convidado especial e a nossa pauta de hoje é a segurança pública da nossa cidade. Apresento para vocês aqui hoje o capitão Matheus Henrique Bianchi, comandante da 2ª Companhia do 34º Batalhão da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Capitão Bianchi, seja bem-vindo, é um colega que eu nutro grande amizade. Uma honra ter você aqui comigo hoje, batendo esse papo informal, descontraído, que é o nosso podcast. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. O prazer é meu. Agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre a Polícia Militar e o que a gente vem fazendo no nosso município para garantir a segurança de todos. Bacana. Antes disso, capitão, eu conheço brevemente um pouquinho da sua história aí, até porque minha esposa é de Amparo, né? Vocês moravam ali muito próximos. Mas fala pra mim, você é natural aqui de Amparo, você veio de outra cidade, a família já é daqui? Eu nasci aqui, cresci aqui, eu trabalhei fora por algum tempo, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Bragança Paulista, trabalhei em Campinas, mas mesmo trabalhando fora, eu continuava morando aqui. Morei fora de Amparo alguns anos em Bragança e voltei para cá, né? Então nasci, fui criado aqui, pretendo me aposentar aqui e curtir minha aposentadoria aqui também. Entendi. E esse amor por Amparo? É uma coisa de, assim, por nutrir essa proximidade com a família? Você gosta da cidade, da convivência no interior, dessa proximidade com as pessoas no interior? Porque é uma distância muito grande, né? Você trabalhar na Polícia Militar de São Paulo e você trabalhar numa cidade como Amparo, que tem em torno de 70 mil habitantes. O que te atrai tanto aqui, cara? Na verdade, acho que nós que somos de cidades menores do interior, né? A gente tem muito essa questão de ter um vínculo muito forte com a cidade, pelo fato da família ser do município, né? Sim. E é o que eu te disse, mesmo trabalhando fora, eu sempre morei aqui, porque eu vejo Amparo como uma cidade muito boa para se viver, para criar os filhos, né? Então eu acho que tudo isso me motivou a voltar. E como eu disse, espero aqui poder fazer o melhor, porque eu conheço todo mundo me conhece. E eu acho que quando existe esse vínculo, eu acho que o comprometimento acaba sendo muito maior, né? Muito maior. A cobrança também é muito maior, né, cara? Acho que a cobrança pessoal acaba sendo maior, viu? Porque você sabe que quando uma viatura vai atender a uma ocorrência, eu sei que ela vai atender a ocorrência da mãe do meu amigo, de um vizinho, de uma pessoa que eu vou encontrar no mercado mais tarde. Então, como eu falei, a cidade, eu sou daqui, eu conheço praticamente todo mundo me conhece. Então, eu acabo entre aspas, me cobrando aí para que os policiais aí possam prestar o serviço da maior qualidade para as pessoas Sim. que aqui moram, né? Sim. E além disso, né, todos os policiais, né, que trabalham aqui tem uma sensação de pertencimento, né? Sim, porque a maior parte deles reside aqui e tem uma história parecida com a minha. Então, nasceu aqui, cresceu aqui, ingressou na Polícia Militar e veio trabalhar aqui. Certo. Então, acho que isso aí aumenta o comprometimento de todo mundo. E quando a gente fala de segurança pública, Bianchi, você fala de segurança no sentido de vida e morte, no sentido de preservar patrimônio, de preservar as pessoas que você ama, né, as pessoas que são seus conhecidos, são próximos. Para você, quando você saiu dessa jornada sua e você assumiu aqui o batalhão, como que foi? Assim, do lado pessoal seu, cara, tem um lado sentimental também, né? Porque eu sei que vocês têm que gerenciar a parte sentimental e a razão dentro do serviço de segurança. Mas você acaba sendo atingido por isso. Fala assim, poxa, eu estou voltando para a minha cidade, com os meus parentes, com uma responsabilidade muito grande. Como que é isso para você? Na verdade, quando eu retornei para Amparo, eu vim substituir o capitão que comandava a companhia até então, né? Porque ele foi fazer um curso. E eu vim no primeiro momento para substituí-lo, temporariamente. Mas aconteceram algumas mudanças e eu acabei ficando aqui de maneira definitiva. E se perguntar para mim hoje se eu tenho desejo de sair daqui, eu não tenho. Por tudo que eu falei, e é uma coisa que eu prezo muito. Aqui eu estou perto da minha família, perto dos meus filhos, né? Então, assim, é algo que contribui muito no meu serviço. Então, eu saber que estou perto, eu acho que eu desempenho muito melhor o meu serviço sabendo disso. Sabendo que eu estou na cidade, que eu tenho um sentimento de pertencimento muito grande.
é uma boa cidade, que na maioria das pessoas que aqui residem são pessoas boas, são pessoas do bem, tanto Sim. é que a gente vê os nossos índices criminais São baixíssimos, são né? bem discretos, né? Existe, o crime existe, isso aí é um fato. É impossível nós conseguirmos reduzir a zero, né? Sim. Mas são índices baixíssimos. Então você é uma cidade que você se sente seguro enquanto anda na rua. É verdade. Então eu tive uma satisfação muito grande de saber que eu ficaria aqui. Nós fizemos acho que o segundo podcast que eu entrevistei o Tenente Coronel Turola e a doutora Vanessa Turola aqui, e eu falei para eles, quando eu comecei a vir para Amparo, muitos anos atrás, eu vi o pessoal caminhando na Marginal. Então, às vezes eu ia embora do trabalho, eu trabalho numa clínica de oncologia aqui, tipo 11 horas da noite, 10 e meia da noite, o pessoal caminhando na vida. Poxa, eu queria numa cidade maior. Caramba, cara, como que pode isso, né? Como ter essa tranquilidade de sair à noite para caminhar numa avenida? E hoje eu faço isso, né? Com uma tranquilidade muito grande, sabendo que eu estou preservado pela nossa segurança. E isso é muito bacana. Mas quando você fala, né, de ter esse pertencimento, de estar aqui em Amparo, você abre mão de muita coisa para estar aqui. De uma promoção dentro da sua carreira. Tem isso também, né? Você faz opções na vida, né, Bianca? Na verdade, a promoção, ela dentro da hierarquia militar, né? Ela vem com o tempo. A promoção de capitão-major, além do tempo, exige que seja feito um curso, né? Uhum. Que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Mas são fatores da vida que mudam o nosso rumo, né? Sim. Então, eu tinha o desejo, o objetivo de fazer o CAO em 2023, depois em 2024, mas por questões pessoais aí, eu acabei abrindo mão. E pelo menos por enquanto, por questões familiares, eu Sim. preciso e quero permanecer aqui, sempre fazendo o melhor. Sim. Então, trabalhando, buscando o melhor para os meus policiais, que eu acho que é algo dentro da polícia, você precisa lutar pelos seus policiais. Sim. Então não adianta simplesmente você se esquivar das suas responsabilidades, porque outro tem que fazer e não faz. Sim. Eu converso muito com os policiais, eu sempre tenho alguma ação conjunta, seja com as crianças, seja ali com o próprio batalhão, que eu acho interessante todo mundo que pode poder ajudá-los, né? Eu sei que é dever do Estado, mas que a gente pode estar colaborando com a melhora da segurança, da própria operacionalização. A segurança pública é dever do Estado, responsabilidade e direito de todos, né? Sim. Então, assim, todos têm o direito à segurança, mas também são responsáveis por ela. Sim, que a gente pode colaborar, acho que a gente deve. Exatamente. Né? E conversando com os policiais, né, eu consigo sentir e ouvir que você tem uma liderança muito positiva. E isso é excelente, porque, né, os seus, vamos chamar assim, de comandados, eles se sentem à vontade contigo, né, e vão fazer o melhor, já que você prega isso. E eu acho muito bacana, né, nessa liderança. E é diferente de uma empresa para a polícia militar. Né? O modo de comandar é muito pessoal de cada um, né? Mas eu acredito que você estar lado a lado com seus policiais é um dos fatores que mais estimulam eles a trabalhar. Claro, sempre pensando, a gente trabalha dentro da legalidade, então a polícia é uma instituição extremamente legalista. Sim. Qualquer desvio de conduta é punido, é apurado, mas você estando lado a lado com eles, isso aí é um grande estímulo. Além, é lógico, de você proporcionar condições de trabalho, né? Sim. Então, o policial ele tem que ter um calçado decente, ele tem que ter um fardamento decente, ele tem que ter um armamento decente. Sim. Porque se você dá condição de trabalho e você estimula ele a trabalhar, ele vai trabalhar. É conforto e segurança, né? Exatamente, exatamente. Você preserva o policial Exatamente. dessa forma, você lutando por eles. E isso vem da onde? Por que a polícia militar? Por que uma carreira dessa? Na verdade, eu sou o primeiro da família, né? Então, meu pai é comerciante, minha mãe é agente fiscal. Você não herdou isso da família, então, esse desejo? Não. Eu, na época, vi lá o anúncio, né, do Barro Branco. Meus pais sempre tiveram muitos amigos policiais, né? E quando eu vi lá, fui prestar a FUVEST, na época era FUVEST, eu vi lá a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Me interessei, passei, Quantos anos? fazer, entrei na academia com 17. E eu passei na época em Direito na Unesp, que na época era em Franca, o campo de Direito, não sei se ainda é lá. Lembro. E passei no Barro Branco. E aí eu optei por fazer a Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
terminei a academia, depois eu fiz a graduação bacharelado, né, em Direito. Uhum. E assim, foi meio ao acaso, mas eu acabei me encontrando na polícia. E eu acho que hoje, se perguntasse para mim se eu me veria fazendo outra coisa, acho que eu não me veria fazendo outra coisa. Mas mesmo para chegar aí, você teve toda uma trajetória. Né? Você sai do Barro Branco, você sai como tenente. Na verdade você É isso? sai. As coisas Não. mudaram muito, né? Hoje as promoções são mais dinâmicas, são muito mais céleres. Então, quando eu me formei em 2009, você saía do Barro Branco como aspirante. O aspirante, a grosso modo, aí seria o aspirantado seria um estágio probatório. Em um ano eu era promovido a segundo tenente e depois você só ia primeiro tenente quando tivesse vaga. Eu, salvo engano, eu fiquei 2 anos e meio ou 3 anos segundo tenente, não me recordo ao certo. Foi rápido. E depois de primeiro tenente é capitão. Então eu sou capitão desde 2020, eu sou capitão. E vim para cá, já era capitão, né? Quando eu voltei para cá. Se tornou capitão em outro município. Eu trabalhava em Campinas, trabalhava tá. no 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Legal. Lá foi minha promoção a capitão. Depois da promoção, fiquei lá alguns meses e recebi um convite do à época comandante do batalhão aqui, né? Se eu queria retornar, porque eu já tinha trabalhado aqui como tenente, aceitei o convite, voltei. Legal. E hoje estou muito satisfeito, feliz trabalhando aqui. Dentro dessa trajetória como policial, não só como capitão, mas na trajetória desde o Barro Branco até hoje, alguma grande ocorrência que tenha marcado sua carreira e te faz, às vezes, repensar a carreira ou se apaixonar mais por ela, Bianchi? Na verdade, o sentimento, a satisfação do policial ela tem que ser diária, né? Então, aquela satisfação de você sair do seu serviço com o dever cumprido, isso aí tem que existir todo dia, todo serviço. Porque não tem como você sair insatisfeito. Você pode... Acho que eu não me expliquei bem. A satisfação pessoal. Você pode estar insatisfeito com salário, com regime de serviço, com carreira. Minha promoção é demorada, ou eu acho que eu ganho pouco, ou falta isso. Que é normal em qualquer empresa ou instituição. Mas a satisfação do dever cumprido. Você está satisfeito de falar, apesar de todas essas dificuldades, eu cumpri o meu dever. Eu cumpri minha missão, eu cumpri o meu papel. Legal. Isso aí tem que ser diário. Mas sim, algumas ocorrências fazem você refletir, você muda até a sua postura, pelo menos eu mudei minha postura em ocorrências quando me tornei pai. Então você via aquelas ocorrências de extrema gravidade. Eu trabalhei numa época aqui no batalhão que eram comuns os furtos de caixa eletrônico, né? Então vários caixas eram furtados na mesma noite. Chegou a acontecer de 2 agências serem furtadas em municípios diferentes na mesma noite. E você ia com uma ânsia maior, você tinha cautela, mas cautelas menores do que eu passei a ter depois que eu me tornei pai, né? Mas cada ocorrência é uma vivência, cada ocorrência é um aprendizado. Então, às vezes, ocorrências mais simples também servem para o crescimento profissional. Sim. Então, a gente não pode só destacar as grandes ocorrências. Aquelas ocorrências do cotidiano, eu como capitão, eu não atendo ocorrência diretamente. Mas várias vezes você está patrulhando, você tem uma viatura ostensiva, você está fardado, você é policial e você representa o Estado. Então, a partir do momento que você é solicitado, você não pode falar, eu sou capitão, eu não atendo ocorrência. Você tem que tomar atitude e gerenciar aquela ocorrência. Então, nessas ocasiões, você acaba se deparando com uma briga de casal, você acaba se deparando com uma criança passando mal. Então, essas ocorrências mais simples, cotidianas, aí, que fazem parte do dia a dia do policial, do patrulheiro que está na ponta da linha atendendo ocorrência, também são válidas para o crescimento profissional e pessoal. A gente pode falar assim, não é uma grande ocorrência, de um ponto de vista, para aquela pessoa. Para quem precisa, exatamente, para a pessoa que precisa da polícia, sempre vai ser uma grande ocorrência. Exatamente. Aquele auxílio, muitas vezes só a presença policial ali já é o suficiente para a pessoa ter o sentimento de que está protegida, de que tudo vai dar certo porque o policial está ali, você entendeu? E eu acho icônico, se não engraçado, capitão, que as pessoas gostam muito de criticar a polícia. Né? Sempre tem um lado de crítica. Só que, quando acontece qualquer coisa na nossa vida, né, seja uma criança engasgada, a gente vê muitas ocorrências dessa hoje, de bebê engasgado, criança engasgada, seja de um furto, seja de um assalto, seja uma tentativa de homicídio, a primeira coisa que você pensa é ligar para quem? 190 para a polícia, né? A verdade a gente vê assim, a grande mídia,
ela critica muito a polícia, porque a impressão é que isso que dá audiência. Então você vê quantas pessoas, o nível das pessoas que se sujeitam a assistir canais abertos. Uhum. Então não adianta ele querer destacar o que a polícia faz de bom se o público dele é um público que vai querer ouvir ele falando mal da polícia. Então você vê a... Vende muito isso hoje, né? O que vende é o erro. ocorrência. O erro é o que vende, o acerto nunca vende. Não. E é o que eu te falei, o nível do público que se sujeita a assistir uma TV aberta hoje é o público que gosta de ver a polícia criticada, de ver a polícia errando. É o público que, entre aspas, não gosta da polícia. Uma coisa muito grave que a gente vê hoje é a politização da segurança. Sim. Então, é algo que, independente da sua ideologia política, a segurança, todos têm que ter a segurança, todos têm que agir. Só que com essa politização você vê pessoas aí que deveriam agir, não agem e ainda criticam os que fazem. Então você vê esse viés ideológico fazendo muito mal para a segurança. Sim. Porque o policial hoje, ele apanha de todo mundo, né? Sim. Então você vê lá, se ele erra a imprensa, o judiciário vai ter que cumprir o papel dele. Então vai falar, o Ministério Público ou o judiciário ele quer prejudicar o policial, não é isso. Ele vai ter que cumprir o papel legal dele. O problema acho que é o julgamento das pessoas antes do devido processo legal e Exato, contraditório. exato. Né? A gente vê aí o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Então você vê aí o presidente da República se posicionando que aquilo foi um massacre. Então você não tem o laudo pericial, você não tem a conclusão de um inquérito. Sim. É o que você falou, é o pré-julgamento, mas ele já falou que foi um massacre. Então Depois você falou, vê né? a formação acadêmica dele, né? Deve ter alguma coisa na área de segurança, né? Sim. Se é que tem uma, né? O que eu vi inúmeros comentários a respeito do Rio de Janeiro, inúmeras postagens sobre o Rio de Janeiro, mas até agora eu não vi nenhuma postagem, de fato, assim, fora daqueles que estavam envolvidos ali, que fala assim, eu estava lá, eu vi. Eu estava lá, eu presenciei. Assim, são dois lados da história. O lado de quem vive ali e o lado, né, de quem teve que agir. Só que você não tem uma apuração final sobre isso. Né? Existem as duas visões e um pré-julgamento. Então é difícil você poder se manifestar hoje naquilo que aconteceu igual o pessoal está fazendo, né? Na verdade, só sabe o que é aquilo quem vive aquilo ali. Sim. Aquilo ali é uma realidade muito longe da nossa. Aquilo ali é uma guerra urbana, porque você vê o tipo de armamento que os criminosos Armamento de utilizam. guerra, né? É um armamento de guerra. A polícia tem que utilizar para responder à altura. Então, você vê vídeos e vídeos da polícia subindo o morro lá, sempre acontecem trocas de tiros intensas, sempre você tem os moradores neutros, mas está no meio daquele confronto. Sim. Então, assim, a realidade é outra, é uma realidade totalmente distante da realidade de qualquer outra cidade do Brasil. Sim. E aí a gente vê várias pessoas que se colocam como especialistas em segurança, aí você vê especialista, qual é a formação daquela pessoa? Então, as pessoas, a atuação dessa pessoa junto ao... Exatamente, então as pessoas dia a dia, né? tecendo várias críticas, falando que foi um massacre, que foi um genocídio, entre outros termos ali que estão sendo utilizados, né? Mas ninguém viu um laudo pericial, Sim, a gente não tem uma conclusão do inquérito. Depois que, caso o inquérito, se o inquérito apurar que houve erro, que houve excesso, é diferente. Mas todo mundo já está se posicionando, mas tem um inquérito. Então a gente vê um apresentador de televisão, né, que fez milhões, né, se enriqueceu tendo como telespectador, mais uma vez que eu falo, né, aquela pessoa que se sujeita a ficar dentro de casa no domingo assistindo uma TV aberta, né? Sim. E ele se posicionando. Qual o conhecimento desse cara, meu? O que ele sabe de segurança? O que eu vi é que ele pediu ajuda do BOPE para subir uma vez para gravar. Né? Assim, ele não sabe nada. E ele forma opinião. Querendo ou não, ele é um formador de opinião. Sim. Tudo bem, mas ele forma a opinião de pessoas mais vulneráveis a serem contaminadas pela opinião dele. Tudo bem, mas são muitas pessoas. Sim. Então, assim, é muita crítica. A mídia bate na polícia, a gente vê muito a própria sociedade, parcelas da sociedade batem na polícia, né? Mas apesar de tudo isso, a gente não pode deixar de fazer o nosso serviço. Não. Capitão, em São Paulo a gente não tem isso. Dessa forma não, sim, né? Sim. Temos também. A gente vê aí várias matérias aí destacando, dando muita relevância
para os poucos erros que a polícia comete. Não, mas nós não temos uma guerra urbana igual no Ah, não, no achei que Rio, era né? questão midiática. Ah, não, a mídia vai ter em todo lugar, isso eu concordo contigo. É assim, a gente vê, você tem áreas de confronto, você tem áreas de alto risco, de maior complexidade para a polícia trabalhar, mas, pelo menos na minha visão, não caracteriza a guerra urbana igual a gente tem no Rio de Janeiro. Não, eu acho que é difícil você achar. É que eu falei, uma realidade. O Rio de Janeiro é uma realidade à parte. Eu arrisco até dizer do resto do mundo, tirando as áreas de conflito aí, né? Uhum. Eu acho que é uma realidade à parte de qualquer cidade do resto do mundo. É bem diferente mesmo. É bem diferente. Agora a gente chegando aqui na nossa segurança pública da nossa cidade, que é a pauta, né? A gente conversa bastante. Amparo hoje. Qual é o maior desafio que você enxerga como líder da Polícia Militar, como um comandante? Amparo, você falou, né, e a gente tem os números, que é baixíssimo o índice de criminalidade, mas existem desafios aqui. Quais os maiores desafios que você tem? Na verdade, assim, você enxerga? A partir do momento que você tem índices baixos, você já não tem mais aquele desafio de baixá-los. O desafio passa a ser a manutenção deles baixos. Que eu vou, sinceramente, acho que é mais difícil você manter um índice criminal baixo do que você baixar ele. Então, assim, os desafios, eu acredito que o maior desafio seja esse. Manter o nosso índice baixo, manter a sensação de segurança da população. Então, aquele exemplo que você citou acerca das pessoas caminhando na marginal à noite, que elas possam continuar fazendo isso com segurança. Sim. Então, o maior desafio é esse. E a questão também da proximidade, da aproximação com a comunidade. Então, é muito importante que toda a comunidade participe do processo de segurança. Há 2 ou 3 dias atrás, tivemos uma ocorrência aí com resultado muito bom. Houve apreensão aí de quase 10 quilos de drogas e a prisão de um criminoso e a apreensão do menor infrator. Então, assim, 10 quilos de droga, para a nossa realidade, para a nossa cidade, é uma quantidade extremamente relevante. Sim. Então, pode ser uma quantidade pequena para uma cidade grande, mas para Amparo, é algo que vai desestruturar o tráfico naquela região por algum tempo. E tudo começou com uma denúncia via 190. Então, assim, esse é um desafio muito grande, que é aproximar cada vez mais a polícia da população. Porque eu não vejo o que acontece na rua. Não é uma polícia investigativa, a polícia militar. Não, esse não é nosso papel. Eu não vejo. Porque quando eu entro com a viatura, o cenário muda. Então, a pessoa que está ali praticando o crime, ela vê a viatura, muitas vezes ela vê a viatura antes de entrar na rua. Então, ela já não está mais ali. Mas quem mora ali? Quem mora ali vê tudo o que acontece. O tempo todo. Exatamente. Então, a gente vê essa ação foi no Jardim Figueira. Residencial Harmonia, a gente vê ali que houve algumas ações aí seguidas, né? Com prisões, apreensão de droga e pessoas que moram ali passaram a elogiar a atuação da polícia ali dentro. Então a gente sabe que ali existem pessoas que trabalham, que são do bem, e a gente precisa cada vez mais que essas pessoas contribuam com a gente. E esse é um desafio. E eu não estou querendo dizer que é só na Harmonia que existe isso, tá? É só um exemplo. Sim. Então, esse é um desafio muito grande, aproximar a população da polícia militar. Entendi. Eu tenho visto e lido algumas coisas, porque você acaba vendo todos os pontos de vista. Né? Como um defensor e assim, atuante na sociedade, eu tenho que entender como funciona cada setor, cada bairro, tudo. Existe, entre aspas, que eu vejo, um código de ética, mesmo no confronto daqueles que praticam algum crime com a polícia militar. Que eles falam assim, não teve esculacho, a gente vai se render. Eu acho que é essa palavra, esculacho. Sim, sim. Então, a polícia militar, né, honrando o direito como ser humano daquela pessoa que está infringindo a lei, e eles, é lógico, às vezes se defendem, né, dessa prisão de alguma forma, como a gente sabe, e outras vezes acabam se rendendo de uma forma pacífica, até para não ter o confronto, e respeitam um policial nesse sentido. Existe isso, de fato, tá? Assim, no dia a dia, em sua grande maioria. Isso é uma dúvida minha, tá? Porque sim, a gente vê muita coisa na internet. Na verdade, toda ação gera uma reação. Sim. Então, dentro da lei, o policial vai ter que agir. Então, se numa simples abordagem, o abordado ali ele cumpre o que é determinado, a ordem do policial é uma ordem legal. Então, a partir do momento que você determina para a pessoa parar, polícia, parado, levanta a mão, vira de costas,
Isso é uma ordem legal, ela tem que ser cumprida. Certo. A partir do momento que o abordado passa a descumprir, o policial vai ter que passar a usar o quê? De força proporcional para que ele cumpra, é uma ordem legal. Proporcional, essa é a palavra. Isso a gente fala de uma abordagem. Uma abordagem aí, obviamente, motivada pela fundada suspeita, mas é aquela abordagem que a gente faz no dia a dia. Agora a gente vai para o atendimento de ocorrência. Se o criminoso agride o policial empregando arma de fogo, o policial também vai empregar força letal para se defender e defender terceiros que ali estejam. Como qualquer cidadão tem esse direito Mais uma de vez, defesa. exatamente, agindo dentro da legalidade. Então, quem pauta como vai ser a resposta do policial é o abordado. Ou o criminoso. Então, por que eu separo abordado e criminoso? Porque nem todo abordado é criminoso. Sim. Então, o abordado ou o criminoso é ele que vai direcionar como vai ser a ação policial. Ele respeita. Então, se o criminoso ali, ele obedece às ordens, o criminoso abordado obedece às ordens, obedece o que é determinado, o policial vai ter um tipo de ação. Certo. Se há necessidade de emprego de força não letal ou letal, isso aí vai vir da ação criminosa. Respeito gera respeito. É isso. Na verdade eu não usaria nem o termo respeito, né? Eu usaria mais o termo ação e reação. Ação e reação. Entendi. Amparo tem uma área urbana relativamente grande e uma grande área rural. Né? Vocês atuam nas duas. Grandes diferenças nisso, né? O tipo de ocorrência que ocorre em cada... Na verdade, assim, a área rural ela é muito extensa. Ela é uma área aí de difícil acesso em alguns pontos, né? Então você tem aí estradas de acesso aí que, em decorrência da chuva, acabam sendo danificadas. E até ser feito o reparo, você não pode deixar de atender o morador do sítio, o morador da fazenda. Então, o patrulhamento na área rural ele acaba sendo mais dificultoso por conta da distância, por conta dessas questões do próprio deslocamento, mas a dinâmica é outra, né? Então, você vê que na área rural, via de regra, as pessoas elas são mais próximas à polícia. Sim. Então, você vê são pessoas que conversam mais, são pessoas que interagem mais do que na área urbana, né? Então muda. É legal não saber essa diferença. A gente não tem uma demanda criminal tão grande na área rural. Então, assim, a gente baseia o nosso policiamento, o nosso patrulhamento em índice. Certo. Então, eu vou colocar a viatura patrulhando onde eu tenho um índice maior de crime, qualquer tipo de crime, contra o patrimônio, roubo e furto, o crime contra a vida, em que pesa aí a grande maioria dos homicídios e feminicídios que acontecem, uma atuação da polícia militar diretamente ali não impediria o crime. Certo. Então, vou exemplificar aqui para ficar mais fácil de entender. O homicídio que aconteceu dentro de casa. Então, eu patrulhar ou não patrulhar aquela via não interferiria no resultado, certo, porque ele aconteceria de qualquer forma. Então, a gente direciona aí principalmente crimes contra o patrimônio, que é algo assim que a atuação policial, esse tipo de crime sim pode ser impactado pela atuação policial. Mas, como eu falei, o crime contra a vida, dentro de casa... Agressão, maus tratos, é difícil, estupro, né? Dentro de casa, que, por exemplo, um parente abusou de uma criança. O patrulhamento na rua mudaria o resultado? Não. E a polícia, depois existe a crítica, assim, a polícia não faz nada para prevenir esse tipo de crime. Nem todo crime... né? Exatamente. Nem todo crime eu consigo preservar fazendo patrulhamento preventivo. Eu posso prevenir um homicídio de maneira indireta, abordando um indivíduo que esteja transportando uma arma, que vai ser vendida para uma outra pessoa que vai praticar um homicídio, ou que ele mesmo vai utilizar. Só que eu consigo prevenir esse homicídio naquele momento. Nada impede que o quê? Posteriormente ele pegue uma faca, ou mate uma pessoa utilizando de força, sim, de paulada, de pedrada. Então, assim, alguns crimes, o patrulhamento preventivo não vai impactar de forma tão direta. Em qualquer das polícias. Não tem que ser feito. Porque, mais uma vez, né, aquele homicídio que é o mais comum que acontece, que é um homicídio simples. Sim. Daí você fala assim, mas poderia ter sido feita uma investigação. Mas investigação do quê? Então, às vezes é uma briga de casal, às vezes é uma briga dentro de um bar. Você não tem a ponta da linha para você puxar, né? Então, esse tipo de crime, a prevenção é muito complexa, muito difícil de acontecer de maneira direta. Diferente dos crimes contra o patrimônio, né? O roubo, o furto. O tráfico, né? Que hoje você consegue... O tráfico também é algo assim, a gente coíbe,
A gente faz o patrulhamento em áreas que tem a questão aí do tráfego mais intenso, né? Mas a ideia principal, a dificuldade é maior, mas a ideia principal é atuar na localização e apreensão de grandes quantidades de droga. Mais uma vez, para nossa cidade. Então, se eu falar para ir lá de Amparo, o que é uma grande quantidade de droga? 10, 15, 20 quilos? Sim. É bastante. Para Amparo é. Para nossa cidade é. Então, o nosso foco principal tem que ser nessa questão. Certo. Claro, a gente vai coibir a venda. Então, a gente vai fazer o máximo para prender aquela droga que está ali no local de venda, para prender aquelas pessoas que praticam a venda. Mas o foco principal é na localização e apreensão de grandes quantidades. E aí a gente precisa muito da população do nosso lado. Sim. Por quê? Porque, mais uma vez, é aquela pessoa que mora no bairro que vê a droga chegando, ela vai ver em qual casa que a droga está, ela vai saber que horas que os criminosos que fazem a venda tiram a droga dali para levar para o local de venda, ou ela vai saber onde a droga é enterrada, ela sabe o carro que traz. Então, assim... Que ela presencia, ela vivencia. É a vivência dela. Então, assim, acho que é um recado muito importante, né? Passar o que para a população? Quiser fazer contato, é extremamente preservada quem denunciou. Sim. Então, mais uma vez... O canal de denúncia, ele é preservado a pessoa, e né? O canal de denúncia muito efetivo é o 190, porque ele é muito mais dinâmico. Então, a pessoa faz a denúncia no 181, isso aí demora um certo tempo para chegar. Não que não tenha efetividade, mas o 190 ele é mais dinâmico, porque ele chega na hora. Então eu ligo o 190 aqui, o despachador do Copom ele vai relacionar os dados, aliás, o atendente, desculpa, o 190, ele já vai passar para o despachador, que é quem passa a ocorrência para a viatura, e essa ocorrência já vai chegar para a viatura. Certo. Muitas vezes no 181, até chegar na ponta da linha, no patrulheiro, ou a casa já mudou, ou a droga que estava ali já não está mais. Então, assim... A participação da população no combate ao tráfico, principalmente, é de extrema relevância e importância. E muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou denunciar e nada vai acontecer. Não, denuncie que sim, vai acontecer. Então, a gente tem exemplos, né? Essa foi a última do Jardim Figueira. Prefiro não mencionar aí, mas em outro bairro houve uma denúncia. Essa eu prefiro não mencionar mais detalhes, porque foi diretamente a equipe. E depois a pessoa foi e agradeceu. Falou, finalmente eu estou tendo paz dentro da minha casa. Porque eu não aguentava mais o trânsito de usuário de droga no meu portão. Acaba incomodando as pessoas que não tem nada a ver com exatamente, a atividade. Entendeu? E a gente vê que o quê? Que a pessoa, ela, mais uma vez, ela se incomoda com aquilo e muitas vezes ela tem medo de tomar qualquer tipo de atitude temendo represália. Sim. Mas é que eu vou reforçar mais uma vez. A pessoa liga o 190, ela não é identificada, tá? Ela não pode participar disso, então, desse processo. Exatamente. Deve, né? Se ela está incomodada. Exatamente. Nosso maior aliado é a população. Certo. Ela é a nossa maior fonte de informação. Tá. Entrar num aspecto um pouco mais delicado, Bianchi. Nós estamos falando de crime contra o patrimônio, crime de tráfico, crime com relação à vida. Mas agora, falando como pai, eu tratei disso aqui em uma larga escala com o Tenente Coronel Turola. Tratei do ponto de vista psicológico com o Maurício Barros, que é psicólogo. Mas nós temos um problema ainda maior com as nossas crianças. Antigamente, a gente ficava preocupado da criança sair na rua, ela ser sequestrada, ela ser aliciada, alguém colocar alguma coisa no refrigerante dela, né? Então a gente tinha preocupação com os nossos filhos, né? Ou na nossa época, nossos pais tinham conosco, de a gente sair na rua e acontecer alguma coisa. Hoje nós temos um problema muito maior, que é o celular, né? Muita coisa está acontecendo dentro da nossa casa, no quarto das crianças. Por quê? Chega muita informação, né? Chega o aliciamento das crianças através de jogos. Como que você vê isso? E a Polícia Militar, assim, da nossa cidade, tem alguma atuação quanto a isso ou é um trabalho de inteligência externa, cara? Assim, em relação aos crimes propriamente ditos, né? Que os criminosos utilizam o celular, plataformas de jogos, sim, redes sociais para aliciar crianças, né, e adolescentes. Mais uma vez, né, a Polícia Militar não tem atuação direta, então eu não tenho como, através do patrulhamento, que é a minha missão, patrulhamento ostensivo ordinário, para preservação da ordem pública.
eu não consigo, através do patrulhamento, coibir esse tipo de crime, porque, como você Sim. mesmo disse, ele acontece dentro de casa. Dentro de casa, através de um aparelho eletrônico. Exatamente. O que a polícia pode, ela vai tentar criar uma consciência na criança, no adolescente, sobre esses problemas, sobre esses crimes. Então você vê hoje o PROERD, ele trata da questão do uso das drogas, é o Programa de Resistência às Drogas. Vai chegar no PROERD. Mas dentro do PROERD, os policiais também conversam com as crianças sobre a questão do celular, sobre a questão do aliciamento através de plataforma de jogos, de redes sociais. E o maior responsável aí, o principal guardião das crianças é o pai e é a mãe. Eles são os verdadeiros guardiões. Então não adianta a polícia conversar, você ter campanhas que falem disso, se o pai e a mãe não orientam e não fiscalizam. Então é papel de pai e mãe, além de orientar, ver o que esse filho consome, o produto que ele consome. Sim. Na rede social, na internet, o jogo. Sim. Então, esse controle que o pai e a mãe fazem, isso aí é insubstituível. Então não é um terceiro, não é a polícia, não é a escola, não são eles que farão. É pai e mãe, né? Você não pode terceirizar a educação das crianças. Exatamente. Igual vem sendo feito. A gente sabe que vem sendo cada vez feito. Mais, é mais cômodo, né? Cada vez mais, isso. Porque você deixa, às vezes, de fazer alguma coisa, fala assim, pô, sábado à tarde eu não vou fazer nada, deixa no celular um pouquinho. Sim, sim. Isso acaba liberando uma trajetória de pessoas que não são do bem para dentro da nossa casa. Sim, sim. E a gente vê, né? A vitimização independe de classe social, de formação acadêmica. Sim. Então você vê crianças de qualquer classe social cujos pais têm qualquer tipo de formação, nenhuma formação acadêmica, sendo vítima desses aliciadores. Tem muito. Então, assim, ela não tem... É um tipo de crime que não escolhe vítima, né? Ontem eu dei muita risada. Eu sempre deito com a minha filha, sempre que eu não estou viajando, eu deito com ela à noite, a gente reza e bate um papinho. Daí ontem que eu fiquei bravo com ela, por causa de celular, ela não fica muito, ela brinca, ela adora ler, só que algumas horas de ócio ela acaba brincando e tal. Eu fiquei bravo com ela porque ela não ajudou a mãe dela, uma tarefa simples de casa. E à noite conversei com ela, falei, filha, né, por que você acha que o papai é bravo? Ai, pai, eu sei, é porque você me ama muito, precisa cuidar de mim, é a sua obrigação para eu ser uma pessoa melhor. Falei, bom, acho que eu estou no caminho certo. É exatamente isso aí, né? A gente já vê... tem essa consciência, cara, muito... eu não tenho formação nenhuma em psicologia, né? Então, nem eu. Eu não prefiro nem falar, porque... É nato, né, de pai isso, cara. Mas assim, você vê, né, que ser um bom pai, uma boa mãe, é saber limitar, é saber mostrar para os seus filhos que o mundo não é fácil, pelo contrário, que o mundo é um lugar ruim. Então ele tem que saber lidar com frustrações, Sim. tem que saber ouvir não. Sim. Então você vê que isso aí encaixa muito bem na questão do celular, né? Então é você limitar, é você fiscalizar, é você falar, não, esse aplicativo você não vai ter rede social, você tem pouca idade. Então assim, voltando à questão dos crimes aí praticados via celular para aliciamento de crianças e adolescentes, o principal papel não é da polícia. O papel casa. É de pai e mãe. Sim. Pai e mãe. E a gente vê, né? A gente usa muito, né? Ouve muito, aliás, ser dito. Se o pai e a mãe não educam, a polícia vai educar. Não é que a polícia vai educar, mas a polícia vai ter que agir. Vai ter que repreender alguma coisa que for errado. Exatamente. Porque a educação começa dentro de casa, que foi falado. Não tem que terceirizar para a escola, para a igreja, para ninguém. Não. Pai e mãe têm a obrigação primária ali de educar os filhos. A escola passa conhecimento. Quem educa é pai e mãe. Exatamente. Formação moral vem de casa. Vem de casa. Isso. E hoje a gente sente um pouco dessa deficiência, infelizmente. Né? Que o mundo está mudando. É só a gente ver, né, a nossa sociedade como é que ela está hoje, né? Então você vê aí, você vê crimes bárbaros acontecendo, você vê pessoas aplicando golpes umas nas outras. Sim. E tudo isso aí, o erro começou lá atrás, né? E parece muito fácil, né? Você vê as pessoas comentando assim, eu vou resolver o problema da segurança, do crime com educação e esporte. Não vai. A educação e o esporte são extremamente importantes, fundamentais, mas não é só isso. Você vai resolver o problema de segurança a partir do momento que o pai e a mãe começam a dar valor moral para o filho. A criação de valores morais. Exatamente, né? Criação de valor moral, ética, bom senso. São coisas que hoje não existem mais na sociedade, as pessoas não têm mais nada. E tudo começa em situações simples, infração de trânsito.
Então o pai vai levar o filho na escola, ele para na vaga que é proibida. Que exemplo que você está dando para o teu filho? Ah, mas é só uma infração de trânsito. Mas é uma infração, né? Mas é um desrespeito à norma, é um desrespeito à regra, à lei. Então, assim, o exemplo de pai e mãe, a educação de pai e mãe, é isso que vai resolver o problema da criminalidade e da segurança. Não adianta eu falar, eu vou investir em educação e esporte e basta. Não basta. Sim. Porque a gente vê muito... mais uma vez, né, o que eu digo eu não sei quem dá o título de especialista para as pessoas, né? Então, a pessoa ela faz uma faculdade de sociologia e ela se autodenomina especialista em segurança pública. Sem a vivência. Não, nenhuma. Então, ela é um especialista de banco universitário, né? E aí você vê as soluções e as teses, primeiro que não são aplicáveis. Então, você pega ali pragmatismo zero, né? Então você vê a pessoa defendendo teses, posicionamentos que totalmente desconexos com a realidade. Sim. Então é aquilo que eu disse sobre a questão de vamos resolver o problema dando cultura, dando educação, dando esporte. Tudo bem, cultura, educação, esporte, extremamente são importantes. Mas o problema é estrutural, o problema é familiar. Então não adianta. A fundação está na família, né? É onde tudo começa. Não, mas... o pai, a mãe... O primeiro passo social do ser humano é a família. Exatamente, é a célula de tudo, né? E o pai e a mãe tem que ensinar para o filho que se ele quer ter aquele tênis, ele não pode ter. Não tem meio de conseguir. Ele não vai roubar, ele não vai traficar para ter. Simplesmente ele não pode. Simplesmente o pai e a mãe tem que falar o quê? Tem que educar, tem que dar um exemplo. Falar, hoje você não pode ter. Então estude. Não entender ou não, né? Então estude. Então tente ser melhor, entre aspas. Não estou falando da parte moral, do caráter. Estou falando na parte de formação, de ser melhor que o pai e que a mãe. Tente ganhar mais do que seus pais ganham para poder ter um dia. Isso. Mas não. O que você vê hoje? Furta. Você quer o tênis? Pede, faz... Você não tem, mas o cara que caminha na marginal ele tem e usa seu número. Vai lá, rouba ele. O pai e a mãe não falam isso. Falam. Falam porque a gente vê. Então, essa é uma realidade que a gente não tem acesso, por isso que a gente vive esse caos que a gente vive Existe isso, hoje. então, do pai e a mãe estimular. Existe. A gente vive isso. Eu não estou falando que é uma pena. Eu não estou falando do que eu vi na faculdade de sociologia. Eu estou falando do que eu vivencio, entendeu? É uma grande diferença, né? Muita, né? Muita. E mais uma vez, né? Eu acho que o sociólogo, ele tinha que ser especialista em sociologia, não em segurança pública. É que assim, nós temos uma grande quantidade de informações disponíveis numa velocidade absurda hoje, que as pessoas entendem que elas lendo qualquer coisa, elas são especialistas em determinado assunto. Volto eu para dentro de casa, onde eu me divirto muito hoje, que outro dia eu estava na mesa, estava almoçando, sempre almoço com minha esposa e minha filha quando eu não estou viajando. Eu estava brincando com a minha filha e falei, nossa, Isa, como você é chata. Ela olhou para mim e disse, papai, isso é injúria, você não pode falar isso de mim. Falei, calma aí, eu vou rasgar minha OAB então, porque eu tenho uma especialista em lei agora dentro de casa, uma criança de 10 anos. Quer dizer, a informação está disponível. Agora, como as pessoas usam essa informação que é o problema. Porque ela pode ser bem utilizada. E a grande questão é que nem toda a informação que está disponível verdadeira. Ela é verdadeira. Nem Exatamente. toda informação disponível ela tem uma base sólida. Então você vê muita informação aí disponível que não condiz com a realidade. Assim como só ler alguma coisa não te torna especialista naquilo. Exatamente. Por isso que quando você vai fazer uma especialização, o mínimo que você tem é um trabalho de conclusão de curso para você poder se intitular. E a partir daí você tem que vivenciar aquilo para realmente... E eu penso assim, você se titular especialista naquela área, né? Aquela área específica. Exatamente. Agora eu fiz uma especialização em gestão pública. A partir de agora eu sou especialista em tudo na gestão. Em direito criminal? Não. Mas é o que a gente vê hoje, né? Por isso que você tem um assunto específico na hora de fazer um trabalho de especialização. É o que eu falo, eu comento muito, né? Eu fiz Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu atuo na área da segurança pública. Então eu me limito a falar sobre isso, porque é o que eu sei, é o que eu vivencio, é a minha formação. Bom, mas você se formou e vive. Exatamente. Então você tem a formação ali, a teoria, e você tem a parte prática. Sim, né? que eu acho que é o conjunto perfeito para você poder atuar e falar sobre determinado assunto. Exatamente. Né? E não sobre tudo. Tem um colega que ele fala duas grandes verdades. Né? A gente está falando sobre
agir, sobre estratégias e sobre isso. Mas ele fala, primeiro assunto, grande amigo Edinho Bafra, ele fala assim, não basta ter uma estratégia, tem que ser a estratégia correta. Exatamente. Né, para determinado assunto. E isso eu acho fundamental. Vamos lá, se você está falando dessa atuação também com a comunidade é importante, né, são as pessoas que acabam levando ao conhecimento da prática de um crime, mas e na parte social, Bianca? Vocês têm uma atuação que eu sei, né? Qual é essa atuação da Polícia Militar em Amparo hoje na parte social? Eu presenciei uma sexta-feira retrasada, né, e achei interessantíssimo. Mas existe, você acabou de falar do ProERD. Que mais como funciona essa atuação Na verdade, social? é assim, a questão social acaba sendo algo secundário ao próprio ProERD. Mas a função da polícia é fazer policiamento, é prender criminoso. Certo. A nossa função é essa. Tá. O ProERD, os policiais que hoje atuam no ProERD, eles acabam desenvolvendo... São 3 aqui hoje, só interrompendo. São 3, é o Cabo França, o Cabo César e o Soldado Íris. O ProERD é um programa institucional, então é algo que faz parte da polícia, né? Então eles acabam tendo uma atuação um pouco mais acentuada nessas questões sociais aí. Mas digo e repito, o papel da polícia não é social. O papel da polícia é o papel de preservar a ordem pública e fazer o quê? A repressão imediata para a preservação da ordem, prender criminoso. Esse é o nosso papel principal. É o papel, mas você está sendo modesto. Então vamos abrir o jogo aqui, porque teve a sexta-feira passada, retrasada, eu não me lembro, sexta-feira retrasada, vocês fizeram uma festinha para as crianças e foi muito bacana. Sim, cara. mas mais uma vez, né? Isso aí... Isso eu achei sensacional. E vocês fazem todo ano. Sim, mas mais uma vez, quem desenvolve, são os policiais do ProERD. Então, assim, eu não vou deslocar um policial meu do policiamento, do patrulhamento, para desenvolver uma atividade social. Tá. Entendeu? Então, assim, o social é importante? É. Só que minha função primordial é coibir o crime. É coibir o crime. É o patrulhamento, é o policiamento. Entendi. Mas existe essa integração muito forte da comunidade com a PM. Isso é fato, né? Sim, por uma questão de necessidade da própria comunidade, né? É assim, a integração, ela tinha que ser maior. Então, você vê, mais uma vez, eu falei a questão desse receio que as pessoas têm de reprimendas, né? Uhum. Então, ela tem represálias, na verdade. Então, ela tem medo ali de denunciar. Ela tem o desejo, mas não tem a coragem, exatamente, né? Cara? Exatamente. E a população, as pessoas têm que confiar na polícia. A pessoa tem que saber que se ela fizer uma denúncia anônima, a denúncia é anônima. Que ninguém vai chegar e falar que ela denunciou. Então, assim, voltando lá na pergunta do desafio, esse é um desafio muito grande. É aumentar esse vínculo, esse vínculo de confiança entre a população e a polícia. Então, não adianta, a população tem que confiar na polícia. E em quais países a população confia mais na polícia? Aonde? Os países do primeiro mundo. Mesmo com uma atuação forte deles, que é bem diferente da nossa, porque nos aqui países vocês de primeiro mundo. São reprimidos pelo Estado, então veja assim, a questão do relacionamento polícia-comunidade é algo cultural. Então, policiais, para quem já teve a experiência de ir para os Estados Unidos, né, que acaba sendo uma maior referência aí da questão do relacionamento comunidade e polícia, você vê lá o respeito que as pessoas têm pela polícia. É absurdo. É muito maior do que aqui. Você tocou nesse assunto, eu lembro de uma atuação, eu estive nos Estados Unidos, em Nova York, em 2014. E na época estava saindo o iPhone 6. E eu fui numa galeria lá, falei, poxa, vou aproveitar que eu estou aqui, vou comprar o iPhone, muito mais barato. Peguei uma fila ali, estava uma galerinha, só que uma galeria aberta na rua. Passou um cara com BMW branco, teto solar aberto, os vidros abertos, som alto, parou em frente à galeria, no lugar que não era permitido estacionar e parar. Automaticamente saiu um segurança da galeria, que não tinha nada a ver com segurança pública, segurança da galeria. Falou, você não pode parar aí. Né? O cara, ele fez que não viu. Ele olhou e se deu desentendido. O segurança foi até o ouvido e falou, você não pode parar aí, eu vou chamar a polícia, não sei o que. Começou uma leve discussão. O cara não deu bola para ele, o motorista do BMW. Ele voltou para dentro da galeria. Na hora que ele voltou para dentro da galeria, esse motorista deu a partida no BMW e andou 10 metros. Ele foi cercado por 3 carros de polícia.
mas foi muito rápido. É um lugar movimentado. Foi muito rápido, não teve reação. Só desceu do carro, foi abordado, acabou ali. Então, assim, a atuação da comunidade, que seja segurança particular de um conglomerado, né, particular ali de lojas. Mas assim, é rápido e é atuante. E ninguém se mete. Não tem manifestação a favor nem de um nem de outro. Foi um trabalho profissional, eles foram abordar e levaram. Acabou assim por descumprimento. É um conjunto de fatores, né? Então, além de você ter uma legislação muito mais rígida, que pune o crime com muito mais rigor, você já tem algo cultural, né? Então ali já faz parte da cultura respeitar o policial, porque ele vê no policial um representante do Estado. Sim. Então ele vê no não policial, é o inimigo. exatamente, um protetor, um representante do Estado, um garantidor de direitos. Sim. E aqui a gente tem que caminhar muito ainda para chegar, né? Ou não, né? E lá é uma sociedade em que você pode comprar arma na esquina da sua casa. A questão, e não existe uma... A questão armamentista, pessoalmente, eu vejo... Mas é cultural. Mas eu vejo, vamos falar de Brasil. Eu vejo que aqui a gente não tem um amadurecimento social suficiente para flexibilizar muito a aquisição de armas. Então acho que a gente primeiro precisa evoluir como sociedade para depois pensar nisso. Então acho que você flexibilizar hoje a aquisição, comercialização de armas... Como é nos Estados Unidos, é impossível fazer isso aqui. Exatamente. Pode ser que ao invés de você aumentar, você diminua a segurança. Então aqui qualquer discussão de trânsito... Isso é complexo. Pode acabar num homicídio. O brasileiro é menor. Exatamente. Né? Então, minha visão pessoal, a gente precisa amadurecer, evoluir muito como sociedade para pensar em flexibilizar a questão da venda e comercialização de armamento no Brasil. Você acha até mesmo, da forma como está sendo feita, esse desarmamento frente aos atiradores que são profissionais, atletas, legalizados, cara? Porque não, vamos voltar mais uma vez. Está dificultando. Vamos voltar. Eu acho que a gente tem que evoluir para flexibilizar. Não estou falando em regredir o que a gente tem hoje. Uhum. Então você tem que ter um controle rígido, você tem que ter uma fiscalização. Concordo, 100%. Entendeu? Mas não uma regressão. Então o que você tem hoje aí você vê atiradores, caçadores, colecionadores, que cumprindo o que é determinado, conseguem fazer aquisição de armamento. Sim. Verdade que há um processo extremamente burocrático, custoso, leva tempo, gasta recurso financeiro, você passa por um exame psicológico. Então, assim, é um processo extremamente burocrático e demorado. Mas eu vejo hoje como necessário. Agora, você flexibilizar, facilitar demais o acesso, na minha visão, pelo nossa configuração de sociedade, vai ser algo mais você vê isso no nocivo dia a dia. do que benéfico. Devo concordar contigo sobre isso. O que é ser policial dos dias de hoje? Para a gente, nesse apanhado do que a gente está falando. É difícil definir, né? Você vê assim, eu não conheço ninguém, vou falar dos policiais com os quais eu tenho maior proximidade. Então, ninguém vai virar policial hoje pelo salário. Não vai. Porque pelo que você faz, pelo risco que você corre, pelas coisas das quais você precisa abdicar, o salário não vale a pena. Sim. Eu estou falando de mim que sou capitão, tá? Estou falando de mim, capitão. Você está falando de um soldado que está Vamos pensar agora. no soldado ali na ponta da linha. Que é quem vai para o confronto ali direto, né? Que está com a vida também o tempo todo. Ele é o que vai patrulhar ali o dia a dia, né? Ele é a ponta da linha. O nosso soldado, o nosso cabo, o nosso sargento de rua, os que exercem suas funções na rua, eles são a ponta da linha, né? Então, assim, ninguém vai ser policial militar hoje por dinheiro. Porque, sinceramente... É o sonho. A pessoa, ela tem que gostar. Ela tem que gostar porque você não tem garantia nenhuma. Você tem garantia? Não, você não tem garantia. Porque você pode ser um profissional extremamente exemplar. Você pode ter 30 anos de carreira, ter só elogios, medalhas, condecorações. Se você cometer um deslize faltando um dia para aposentar, você vai ser mandado embora. E perde tudo isso. Você perde tudo. Então vamos pensar, isso é segurança?
Não. Então você não tem segurança nenhuma. Ah, você tem estabilidade. Isso não é estabilidade. Sim. Mais uma vez, a gente não pode compactuar com o que é errado. O Concordo. desvio de conduta ele tem que ser punido. Sim. Ele deve ser punido. Essa deveria ser a visão de todos, né? É? Não só da polícia, deveria ser a visão de todos. Sim, desvio de conduta tem que ser punido. Sim. Excesso tem que ser apurado, tem. A questão não é essa. Mas o policial também é ser humano. Então, certos erros você poderia resolver de maneiras diferentes. Então, você vê aí, mais uma vez, né? Então, você vê policiais que cometem um erro no final da carreira e acabam perdendo tudo. Uhum. E isso transcende a instituição policial militar. Então, você vê muitas das vezes a instituição, a polícia vê que aquela falha ela vai ser punida, mas não com uma expulsão, por exemplo. E aí você vê, por exemplo, a procuradoria representando pela perda da graduação desse policial. Então você vê que hoje a instituição, a visão que eu tenho hoje da instituição é que ela é extremamente legalista, ela pune quem erra, desvio de conduta é punido, e vamos lá, né? Desvios que envolvam questões aí, só para exemplificar, né? Aquele policial que rouba, aquele policial que comete a concussão, você não tem nenhum pingo de dúvida que esse tem que ser expurgado no meio policial. Que só é um criminoso que usa farda, não é um policial. Sim. Mas outros deslizes, vamos pegar deslizes aí do questões de procedimento, às vezes questão ali de uma execução de um ato. Então você vê que a instituição hoje, ela preza muito por preservar e proteger esse policial que trabalha. Em contrapartida, você vê o quê? Mais um exemplo que eu sei da procuradoria. Então, eu conheço policiais que cometeram deslize, cometeram erro, mas não precisariam perder tudo, né? E eles fazem para que E aconteça. perderam. Perderam? Então, assim, eu acho que hoje isso é um desafio, porque o policial ele tem que se sentir seguro para trabalhar. Uhum. Eu vou falar hoje o comando que a gente tem na região de Campinas e em Bragança. Coronel Takahashi e Tenente Coronel Maurício. Então, assim, não só eu, mas toda a tropa, eu vejo que todos se sentem extremamente seguros para exercer a função de policial. Eles dão essa segurança para você. Dão pelo tipo de comandamento que eles exercem. Entendi. Então são oficiais aí extremamente dedicados, comprometidos, exemplares, que entendem muito o lado do policial. Passa uma liderança positiva. Exatamente, pra eles vocês, entendem né? a dificuldade de patrulhar. Sim. Então, assim, mais uma vez, eles cobram que as ações sejam pautadas na legalidade, mas eles dão segurança para que o policial possa exercer sua função. Então, vamos lá, voltando, né? Por que ser policial? O salário não é. Essa segurança é uma das coisas que influenciam e muito na questão do desenvolvimento do serviço e no permanecer na polícia. Então, você vê hoje uma evasão da polícia e eu conversei com alguns que eu comandei e pediram baixa, né? Poxa. E alguns falaram, não todos, mas vamos colocar aí que pelo menos metade falou isso. Falou, chefe, eu vi o que aconteceu com o fulano e sei lá, eu acho que é melhor eu fazer outra coisa na minha vida enquanto eu sou novo. Então, assim, o ser policial hoje é muito complexo. Aí você pega... Tem que ser ideologia. Questão da mídia. Você vai apanhar. Ah, pô, uma ocorrência boa, salvei uma criança aqui. Vai sair uma notinha de rodapé lá. Polícia Militar salva criança engasgada. Uhum. Pô, errei aqui, ó. O cara me falou que não devia, passei do limite e deu um chute nele. Beleza, você errou. Você vai ser punido. Mas aí a mídia vem e, nossa, você fica passando ali no... Policial agride até quase a morte. Vai ficar um mês passando isso aí. Sim. Vai ficar um mês passando essa cena do policial. Exatamente. Aumenta um pouquinho. E uma vez eu vi uma reportagem, você vê muito assim, né? Ainda tem aquele paradigma, né? Que a polícia ela age de acordo com quem é o abordado.
Ah, porque a polícia só faz isso porque é negro, porque é preto, porque é pobre. E a polícia em momento nenhum prega isso. Não, eu nunca E vi. você vê dentro da polícia, você tem policial preto, branco, com descendência oriental, com descendência indiana. Indiana. E aí? E todos exercem o quê? O policiamento. Então a polícia como instituição, Ela não tem preconceito. ela não tem preconceito. Ela não tem. Essa Mas não. você vê o quê? Todo mundo, a mídia distorcendo. Sim. É porque vende, né? Porque vende. Isso vende. Exatamente, porque vende. Às vezes eu vou na casa dos meus pais, meu pai tá passando na Record lá e ele para olhar. Eu falei, pai, vai sair sangue da TV. Porque assim, é um canal só para passar crime. Ser sincero, eu não assisto TV Eu aberta. vi poucas Eu acho vezes. assim, É desgostoso você assistir, isso é negativo. Cara. Você tem tanta opção aí de streaming, de TV a cabo, que podem te proporcionar um conteúdo, eu não vou dizer um conteúdo melhor, mas pelo menos um conteúdo que não é ideológico. Sim. Então ele não quer te vender algo. É. Ele vai te passar. Aí você decide o que você quer. Essa seria a Mas mídia você de vê a verdade, TV né? aberta, ela quer te vender algo. Ela quer te colocar que o bandido é certo, que o policial é criminoso. Você polariza as pessoas. Exatamente. Né? E isso exatamente. é vendável hoje pela cultura nossa. Exato. É a cultura do banditismo, né? A gente tem isso aí, infelizmente. Infelizmente. E aí volta lá atrás o que a gente falou, isso aí começa dentro de casa. É. Começa o pai deixando a criança ouvir um funk. O funk é cultura. Será que ele já prestou atenção na letra daquela Tem música? letras que não. Será que ele queria ver a filha inimagináveis dele, pra uma criança. a filha dele de 11, 12 anos fazendo aquilo Não. que tá sendo letra. descrito na música? São complicados. Mas hoje você pega até um sertanejo que ele é pejorativo. Não, mas na verdade Você não tem mais letristas. Na verdade você não tem, não é o estilo. Eu só usei É a o funk de letra. exemplo, mas é o conteúdo. O conteúdo. Eu concordo. Entendeu? Então você tem que ver o conteúdo. Para falar da nossa cidade, como você enxerga Amparo no futuro? A Amparo do ponto de vista da segurança ou no geral? No geral. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Porque, como eu disse, eu sou nascido, cresci aqui e pretendo passar o resto dos meus dias aqui, né? Então eu vejo que é uma cidade muito boa, tem muito a melhorar, porque a gente não pode se acomodar, né? Uhum. Então Em nada na vida, né? a gente sempre tem que pôr uma meta aí para melhorar, né? Sim. Então tudo pode ser melhorado, tudo pode ser aperfeiçoado, mas é uma cidade que, como eu disse, eu sou suspeito, porque eu sou filho da terra aqui, né? E acho que é uma cidade em que pese os problemas, ainda proporciona uma excelente qualidade de vida para quem mora aqui. Excelente qualidade de vida, principalmente para a gente que tem criança. Sim, É o que eu uma disse. cidade Para criar os excelente. filhos é um lugar maravilhoso. Não tem igual. Bianchi, uma mensagem final para você deixar para os nossos Bom, telespectadores. Mais uma vez, né? Eu acho que foi o ponto principal aqui que eu tentei destacar o tempo inteiro, né? Para que as pessoas confiem na Polícia Militar, para que as pessoas vejam o policial como um garantidor de direitos e colaborem com a segurança pública, de maneira direta ou indireta. Então, denunciem, podem ter total segurança que a denúncia anônima ela é anônima, então ninguém vai ser exposto, ninguém vai correr nenhum tipo de risco. E que a comunidade, mais uma vez, confie e veja no policial um protetor, um amigo, um garantidor de direitos. E não um bandido como a grande parcela da mídia quer mostrar, né? Quer colocar o policial como criminoso e o criminoso como vítima. Não. Enquanto tiver uma pessoa com deficiência física vendendo bala no semáforo para não roubar, eu acho que todo mundo tem condição de trabalhar. Então ninguém precisa se vitimizar para se tornar criminoso. Criminoso não é vítima, criminoso é criminoso. Bianchi, Capitão Bianchi, obrigado por essa conversa. Mais uma vez, a gente está muito próximo em algumas ações. Continua contando comigo no que eu puder ajudar com a corporação. Sabe que eu sou um fã e o que eu puder sempre estar ajudando, eu vou estar com vocês ali a todo momento. Agradeço, através da sua pessoa, todos os policiais aqui do nosso batalhão, aqui em Amparo. Obrigado pelo serviço. Nossa companhia. Companhia, isso, Sim. Desculpa. Do 2º Batalhão, 34ª Companhia. Segunda companhia, 34º 34º Batalhão. Eu confundo isso toda vez. A maioria das pessoas falam, né? O batalhão é Amparo, Batalhão, que é uma companhia de Amparo. Desculpa. Agradeço a todos os policiais aí na sua figura. Eu que agradeço aí liderados. a oportunidade, né? Assim,
quanto mais a gente puder divulgar o lado positivo do que a gente faz, melhor vai ser. Sim. E agradeço a parceria, né, a questão do fardamento. É isso. Mais uma vez, como eu disse, né, a gente vê aí que temos um tempinho? Temos o tempo que você quiser, cara. Já que temos mais algum tempo, teve uma repercussão em redes sociais, né? Sim. Uma página aí que critica muito, né, as condições dos policiais, e eu vi que o vídeo que foi feito aí da doação das fardas foi postado lá, né? Foi. Não sei como chegou lá, mas chegou. Hoje o mundo é muito dinâmico, né? As informações, as redes sociais aí proporcionam essa interligação de informações. Mas para a gente ver, o efeito foi totalmente inverso do que era desejado, né? Sim. E assim, enquanto eu tiver capacidade, oportunidade de correr atrás daquilo que vai trazer conforto e condição de serviço para os meus policiais, eu vou correr, independente aí de quem seja a responsabilidade. Então eu não vou ficar atrás da minha mesa, né, da minha cadeira, no ar-condicionado, esperando cair do céu, enquanto o meu policial aí vai pisar na poça com a bota furada, encher de água, enquanto o meu policial vai estourar a farda trabalhar com a farda que parece um trapo, né? Uhum. Eu não vou ficar de braço cruzado, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou, independente de ser ou não minha... Porque não é para você, é para todos. Exatamente. Não, e não só para os policiais, eles vão estar confortáveis no sentido, né, pessoal, não só de acomodados, mas confortáveis para estar trabalhando de uma forma mais saudável, vou chamar assim, né? É aquilo que a gente falou, falou, se sente né? bem. Quando você tem conforto e segurança, você trabalha melhor. E o que depender de mim, eu vou correr atrás. E é o que eu falo, né? Mais uma vez, eu tive e tenho ainda excelentes exemplos de comandantes na minha carreira. Sim. E todos que eu tenho como exemplo são comandantes que sempre correram atrás das coisas. Nunca se esquivaram na responsabilidade dizendo, mas a responsabilidade é de fulano, é de ciclano. Não, eu não sou comandante. Então, a primeira responsável pelos meus policiais sou eu. Sim. O primeiro sou eu. Depois podem vir outros, mas o primeiro responsável sou eu. E não sou só eu como empresário que faço isso. A gente sabe que tem outros empresários que colaboram também como podem. Sim. E não é, né, para o capitão Bianchi, não é para o soldado fulano de tal. É para a sociedade isso. Sim, sim. Converte para a gente. O nosso interesse é que seja uma sociedade melhor. A ideia principal é essa. Que haja um retorno em bons serviços prestados para a sociedade amparense. Exatamente. Fábio, eu agradeço. Obrigado mais uma vez, cara. Tamo junto. Até a próxima aí. Pessoal, obrigado por mais esse podcast. Lembrando que a gente está nos canais Spotify, Amazon Music e YouTube também. E vamos soltar alguns cortes de cada episódio no Instagram e Facebook. Pessoal, obrigado mais uma vez a todos vocês. Fiquem com Deus.